Olá, Olá. amigos. Bem-vindos a mais esse encontro. Este que é um momento tão especial dedicado à reflexão sobre temas que, à luz do Evangelho redivivo, objetivam esclarecer, trazer esperança e consolação aos corações. É com carinho fraterno que convidamos você a refletir um pouquinho conosco sobre o tema de hoje, a caridade. Este que é um tema muito recorrente para nós espíritas e que pode ser abordado em diferentes prismas, porque se trata de um importante pilar de sustentação do espiritismo. Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 47, nos diz que a caridade é a virtude por excelência. Ele assim diz porque a caridade é a virtude fundamental que sustenta todo o edifício das virtudes terrestres. E é por isso que temos na expressão fora da caridade não há salvação, expressa claramente e definida no item 10 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela sendo a expressão máxima, o nosso lema, né, ela traz para nós o principal pilar de sustentação da doutrina espírita. O Espiritismo não poderia provar melhor sua origem que oferecendo a caridade por regra para guiar a nossa vida, porque ela é o reflexo do próprio Cristo. Tomando-a como divisa em nossas vidas, jamais nos transviaremos no caminho sinalizado por Jesus Cristo. A caridade que se pratica tendo como padrão o Cristo é a expressão do amor, que se oferece como auxílio aos nossos irmãos, mas que antes está refletida no nosso próprio modo de ser, na forma como conduzimos nossas vidas, nos nossos comportamentos, né? Frente à vida, frente a nós mesmos e frente aos nossos semelhantes. Assim vista, a caridade é uma virtude ativa, porque é a própria prática do amor que devemos trazer como divisa na nossa marcha ascensional com Jesus. Quando nossas ações estão sob o controle da caridade, não apenas evitamos o mal, mas somos naturalmente levados a fazer o bem. Por isso, devemos nos aplicar em compreender a essência, o sentido profundo da caridade e as consequências de sua aplicação em nossas vidas. Muito bem colocado, hein, Paulinha? E aqui é importante também enfatizar que, para o Espiritismo, a caridade transcende a simples doação material, abrangendo um conceito amplo e profundo que se manifesta em diversas formas de amor e auxílio ao próximo. E por ser considerada uma lei divina, ela se torna fundamental para o progresso moral e espiritual da humanidade. Além da ajuda material, a caridade se manifesta no apoio emocional, no consolo, no incentivo ao desenvolvimento pessoal, no compartilhar do conhecimento que edificam, no amparo silencioso da oração, enfim, né, em todas as atitudes pautadas na benevolência e na compreensão, no perdão e na indulgência diante das fragilidades alheias e também das nossas, né? Esses são os mais poderosos testemunhos da caridade. É isso aí, Vanessa. E podemos dizer ainda que, para além das múltiplas funções que a caridade tem, de aliviar, de consolar, de fortalecer, de reerguer os corações, a caridade terá também uma função primordial que gira em torno justamente daquele que se faz instrumento ou servidor da caridade. Trata-se da compreensão do amor que dinamiza a caridade. O amor que não há de exigir, que não espera senão maiores possibilidades de ofertar-se, de servir sem quaisquer expectativas que possam gerar frustração ou decepção. É sobre esse amor fundamentalmente que Jesus tratou no seu evangelho. Esse amor que ele irradiou de sua vida, em cada passo, em cada palavra, em cada olhar,
Esse é o amor que nos cabe buscar, um amor, portanto, dinâmico, um amor em movimento, um amor que se nutre daquilo que dá e não do que recebe de volta. Exatamente, André. É o que vamos ver descrito no capítulo 12 do livro Boa Nova, chamado Amor e Renúncia, em que há um diálogo entre Jesus e Simão Pedro, quando o mestre explica a Pedro que por vezes se encontrava frustrado com o exercício do amor, que não encontrava correspondência e que muitas vezes recebia ingratidão e incompreensão. Jesus então lhe explica com afabilidade: o verdadeiro amor, Pedro, tem por fundamento, na sua própria raiz, a renúncia. Ele se nutre de si próprio, daquilo que oferta, daquilo que dá. Portanto, meus amigos, enquanto não descobrirmos ou não nos propusermos a construir, a edificar esse amor, ainda estaremos suscetíveis às frustrações, aos desânimos, às incompreensões do caminho. E aí nos sentiremos assim, né, meus amigos? Frustrados, desanimados e incompreendidos, né? Justamente por criarmos expectativas, esperar reconhecimento ou mesmo contar com a compreensão do outro. Sendo esses os sinais evidentes de que ainda precisamos aprender a dar de graça o que de graça a gente recebe. Dito de outra forma, o amor é, antes de tudo, sentido. É simplesmente entregue aos que dele necessitam. Assim como nós, esse é um entendimento necessário para que possamos desenvolver a caridade unida ao Cristo, em auxílio aos nossos irmãos e em favor de nós próprios também. Esta é uma verdade, Vanessa. E para que possamos melhor compreender essa verdade, é importante que nos lembremos de outro aspecto importante. A prática da caridade e o sentir do amor são forças agregadoras da própria criação, que se fundem, que movimentam e congregam os corações, unindo-os em torno do bem, do que é nobre, do que é são, do que é divino. Por isso, Vicente de Paulo, o apóstolo da caridade, chegou a dizer, na questão 888A do Livro dos Espíritos, que Deus governa o mundo pelo amor, de modo que a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica e o amor é a lei de atração para os seres vivos. Querendo nos dizer que temos ensaiado essa força agregadora que é o amor desde os estágios mais rudimentares da matéria. Agora, nos estágios em que nos encontramos, somos chamados a exercer essa força agregadora de forma consciente, de maneira cada vez mais espontânea, com adesão sincera de nosso coração. Perfeitamente. Muito boas colocações de todos. E, em síntese, a gente pode dizer, então, que a caridade é essencialmente a expressão do amor divino que está em nós, flui por meio de nós, unindo-nos uns aos outros, trazendo como consequência primordial para o espírito caridoso a libertação das amarras do egoísmo e do orgulho, que são as raízes dos males que nos impedem a vivência do amor em consonância com os padrões de Jesus Cristo. Busquemos, portanto, amigos, compreender a essência da caridade, nos amando como filhos do mesmo Pai, não estabelecendo exigências, condições ou diferenças desagregadoras. Lembremos, meus amigos, que a caridade sublime que Jesus ensinou e exemplificou é ativa por princípio, é benevolente e indulgente por essência. Não se constrange diante da incompreensão, da indiferença ou da ingratidão. Perdoa sempre, porque compreende que os desertos do mundo, e sobretudo os desertos dos corações que sofrem, têm, assim como o nosso, sede da água viva do amor. Assim te pedimos, Jesus, mestre e amigo de todos nós, ajuda-nos a ter um coração verdadeiramente caridoso,
para que as vidas que cruzem nosso caminho encontrem também contigo e sejam, por isso, fortalecidas para o soerguimento necessário diante de suas dores. Que possamos, Senhor, nos movermos em direção ao auxílio daqueles que necessitam de pão, mas também de compreensão, de amor, de alívio para suas dores e de consolo nas suas lutas. Que possamos, Senhor Jesus, ser contigo manancial de auxílio divino para o outro e para nós próprios. Muito obrigada a todos, muito obrigada aos companheiros de hoje pelas contribuições. Esperamos vocês lá no nosso canal, dê o seu like, compartilhe com os amigos, né, para que outras pessoas também tenham oportunidade de refletir conosco. Muito obrigada a todos e até a próxima. Gente, até a Tchau, próxima. gente. Até mais.